Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz esteja com todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso culto matinal. Estávamos louvando a Deus agora com o César, e uma bênção cantar louvores ao Senhor. Seja bem-vindo, você que está chegando agora ao nosso canal, à nossa transmissão. Uma alegria ter você aqui conosco. Nós estamos louvando, ouvindo a palavra do Senhor, uma alegria ter você aqui. Fique conosco. Nós vamos orar, nós vamos ler a palavra, meditar na palavra nesse instante. Então fique aí conosco. Estamos só aqui compartilhando aqui nas páginas certas para que todos possam nos encontrar. Vamos tentar transmitir aqui certinho, colocar nas páginas da igreja, nas páginas corretas, para que todos cheguem aqui na nossa transmissão nesse momento. Muito bom nós estarmos aqui louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Deixa eu transmitir aqui nas páginas, compartilhar, para que todos possam ver e acompanhar a nossa transmissão nessa hora. Muito bem, muito bem. A palavra de Deus diz no Salmo 92, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É muito bom cantar louvores, é muito bom adorar o Senhor, é muito bom. O César estava louvando a Deus aí conosco nessa hora, graças a Deus pela vida dele, pelo dom que Deus o deu, que o Senhor continue e usando a vida do seu servo, capacitando ele cada vez mais para a obra. Um grande abraço, César, um grande abraço para todos os irmãos que estão acompanhando aí o nosso culto, que estão entrando agora, que estavam louvando a Deus. Eu queria que você, antes da gente orar, você falasse, se alguém está perto de você aí na sua casa, junto com a sua família, você repetisse esse versículo: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É muito bom agradecer, é muito bom louvar, é muito bom cantar, faz bem para a alma, faz bem para o coração, faz bem para a mente, faz bem para o corpo. Então eu queria convidar você para agradecer ao Senhor, para exaltá-lo, bendizê-lo e agradecer a Deus porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Elas se renovaram, o sol está brilhando, você está vivo pela noite de sono que nós tivemos. Agradeça a Deus. Como diz o outro salmo, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Então, foque no louvor, na gratidão, nas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Olha que bênção que o Senhor nos deu, a oportunidade de nos encontrarmos pela internet, de estarmos juntos aqui, ligados pela internet. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, fale com Deus, dê graças ao Senhor com todo o seu coração. Graças te damos, ó Deus, por esse novo dia, graças te damos pelos louvores, graças te damos pela presença de Cristo que está conosco, que habita em nós, que enche o nosso coração, enche a nossa mente. Graças te damos pela noite de sono, graças te damos porque estamos vivos, graças te damos pelo domingo, pelo sol que brilha, pela internet, pela oportunidade de mesmo à distância nós nos encontrarmos e nos comunicarmos com os nossos irmãos no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma comunhão. Louvado seja o teu nome. Conforme cantamos, ó Deus, que seja o nosso universo adorar o Senhor, glorificar o teu nome, que o nosso coração se derrame em gratidão, louvores, adoração. Encha a nossa alma de cânticos, Senhor, de louvores, de música, de canções que glorifiquem o teu nome, porque isso é muito bom te agradecer. É muito bom te louvar, é muito bom estarmos
aqui, ó Deus, te louvando, te exaltando e bendizendo o teu santo nome. Louvado seja em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa manhã eu quero trazer uma palavra para você, nesse tempo de confinamento, de quarentena, e esse é um tempo propício para a gente repensar, refletir a nossa vida. Há algum tempo atrás, acho que 3 ou 4 anos, eu li um livro do pastor Ricardo Agreste, e o livro se chamava Revisão de Vida. E o Ricardo conta que quando ele completou 40 anos, né, já faz algum tempo, ele acordou naquele dia do seu aniversário e fez uma oração a Deus, agradecendo pela vida, e começou a repensar a vida dele, a revisar a vida dele. A segunda metade da vida dele estava chegando e ele diz: eu precisava agora pensar, refletir, rever a minha vida, ver a visão da minha vida. E ele pegou um caderno lá, um computador, não sei, e leu um texto bíblico, e à luz desse texto bíblico ele fez uma revisão da vida dele. E escreveu um livro muito bonito chamado Revisão de Vida. E nessa manhã eu quero convidar você a ler esse texto bíblico e a partir desse texto fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre aquilo que você vai fazer daqui para frente. Esse tempo que a gente está passando mais tempo em nossa casa, ou alguns estão completamente dentro de casa, nós somos levados a pensar nisso. Como foi a minha vida? O que eu fiz? Será que o que eu estou fazendo é realmente o que Deus quer de mim? É o que Deus me chamou para fazer? E como será os próximos anos da minha vida? Então o texto bíblico que inspirou o Ricardo e vai nos inspirar nessa manhã é 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Provavelmente a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, já preso, avizinhava-se o julgamento e a condenação e a execução dele pelo imperador romano Nero, e ele escreveu esse texto aqui, 2 Timóteo, ele escreveu essa carta, e no final, no último capítulo, ele diz assim, versículos 6 a 8, quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. Libação é como uma oferta ao Senhor. A minha vida já está sendo entregue como uma oferta ao Senhor. E o tempo da minha partida está próximo. Partida aí é morte. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a minha vida já está sendo entregue a Deus como uma oferta, como uma entrega, e o tempo da minha partida está próximo. Ele sabe disso. Ele diz essas 3 frases muito conhecidas, mas essas 3 frases dão a direção para nós, o norte, para a gente rever, repensar, refletir todos os anos da minha vida. Será que eu posso chegar ao final e falar como o apóstolo Paulo? Então a nossa reflexão é em torno desse assunto aí. E aí eu quero ler um outro texto escrito por um outro pastor também, quando fez 50 anos. Aí esse pastor, quando fez 50 anos, ele escreveu um texto que foi publicado na revista Ultimato. Esse texto na internet circulou com muitos outros autores, mas saiba disso, o autor desse texto foi o pastor Ricardo Gondim, que escreveu esse texto na revista Ultimato, e o tema do texto é o tempo que foge. Eu quero que você preste atenção nesse texto que ele escreveu ao fazer 50 anos. Diz o seguinte, o Ricardo Gondim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados.
Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não vou mais a workshops onde se ensina como converter milhões usando uma fórmula de poucos pontos. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis para discutir estatutos, normas, procedimentos parlamentares e regimentos internos. Não gosto de assembleias ordinárias em que as organizações procuram se proteger e perpetuar através de infindáveis detalhes organizacionais. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário do coral. Já não tenho tempo para debater vírgulas, detalhes gramaticais sutis ou sobre as diferentes traduções da Bíblia. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita para a última hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja andar humildemente com Deus. Caminhar perto dessas pessoas nunca será perda de tempo. Esse é o texto do pastor Ricardo Gondim, Tempo que Foge, que ele escreveu ao completar 50 anos. Tempo que foge. Então o tempo está fugindo, está passando, e nós precisamos pensar, refletir para viver bem e aproveitar bem o tempo que o Senhor nos deu nessa era. Eu quero trazer um outro texto que é uma canção, é uma música de um cantor popular. Provavelmente você conhece, do Oswaldo Montenegro, que se chama A Lista. E essa é uma música que nos faz pensar, refletir sobre a nossa vida. Eu quero ler essa letra aí, depois dessa mensagem você pode ouvi-la em alguma plataforma de música. Provavelmente você já ouviu. Se não, vale a pena você ouvir essa música, A Lista. Preste atenção nessa letra. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje assobia para sobreviver? Faça uma lista, como diz essa música do Oswaldo Montenegro. Faça uma lista dos seus amigos de 10 anos atrás, dos sonhos que você tinha. Faça uma lista de tudo isso, dos mistérios que você buscava,
Faça uma lista e olhe aquilo que você vê no espelho. Você se reconhece ou é na foto passada? Faça uma lista. Essa é uma canção também para a gente refletir e pensar na nossa vida. O apóstolo Paulo está concluindo a sua jornada, está olhando para a sua vida, para a sua história, está diante da sua morte iminente. E ele termina com essas 3 frases extraordinárias. A primeira dela é: eu combati o bom combate. O apóstolo Paulo olhou para o seu passado e para a sua história, e ele percebeu que ele lutou a luta certa. Ele combateu o combate certo. Porque às vezes a gente luta as lutas que não são nossas. A gente entra em combates que não vale a pena lutar. O apóstolo Paulo diz que ele combateu o bom combate, o combate certo, aquele que a gente foi chamado para combater, para lutar, para se esforçar, para batalhar, para guerrear. Essa é a minha luta, esse é o meu combate. E ele diz: eu combati, a minha vida foi uma luta. A vida desse homem não foi um mar de rosas, tranquilidade, mas foi uma luta, mas foi a luta certa. Então a gente precisa pensar: será que eu estou lutando a luta certa? Será que eu estou batalhando aquilo que eu devo batalhar ou não? Quantas vezes a gente se envolve em brigas, contendas e guerras que não faz parte do bom combate? Nós precisamos discernir isso daí. Então, como que a gente discerne? Qual que é o bom combate, pastor? Então nós precisamos ter uma missão na vida que seja maior do que sobreviver. Porque todos nós lutamos a luta da sobrevivência, de ganhar o pão de cada dia, mas a nossa vida, nós recebemos o sopro de Deus, a alma, um anseio dentro da gente. Há um anseio por algo mais, pelos mistérios, como diz a canção lá, os mistérios que a gente sondava, intuía. Nós somos criados para mais do que comer e beber. A gente foi criado para mais do que isso, a gente quer mais do que isso. Tem outra música popular que diz: a gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer, a gente quer diversão e arte, a gente quer muito mais. Você tem fome de quê? Porque a gente não vive só de pão, como disse Jesus. A gente se alimenta de toda palavra que procede da boca de Deus, que se expressa em beleza, arte, poesia, as coisas de Deus que se revelam. Então a gente não pode viver apenas a luta da sobrevivência, do comer, porque nós somos mais, nós somos seres transcendentais, recebemos o sopro do eterno, então o eterno nos habita, a eternidade, a transcendência. Então essa é a primeira batalha. Você só vive atrás do material, sua vida é pequena, sua vida, essa não é uma luta que você tem que se dedicar totalmente. É óbvio que a gente precisa disso, mas você tem que achar uma missão maior do que essa. Segundo, você precisa entender o que é importante para Deus. Quais são as coisas que importam para Deus? O que toca o coração de Deus? O que o Senhor nos chama para fazer? O que Deus quer da minha vida? Eu vejo muita briga de crente, muita confusão, muita contenda, muita inimizade por coisas que eu não encontro na Bíblia. Eu não encontro essas brigas na Bíblia, eu não encontro essas brigas na Bíblia sobre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, que é uma briga infindável da teologia. Eu vejo esse paradoxo andando lado a lado, um do lado do outro. Eu não vejo tantas essas brigas que a gente cria, cavalos de batalha, de guerra, a gente valorizando coisas, acreditando em coisas que Deus, que vai passar, que não permanece, que não é isso que importa para Deus, entendeu? O que é importante para Deus? O que de fato toca o coração de Deus? O que move o Senhor nesses dias? O que a sua palavra diz? Então, quanta gente disputando vírgulas, estatutos, ideologias, teologias do homem,
ideologias humanas, pensadores humanos, denominações humanas criadas na história, dentro da história. Mas isso é importante para Deus? Isso é importante para Deus? O que importa para o Senhor Deus? Será que criar inimizade com uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus vale a pena? Será que vale a pena brigar por isso? Será que vale a pena ofender? Será que vale a pena tirar a paz de Deus, o entendimento por essas coisas? Então, o que é importante para Deus? Onde é que o coração de Deus está? Onde é que o coração de Deus está? Você precisa ler isso na Bíblia. Onde é que Deus está? Deus não ama pessoas, vidas humanas. Aqueles mais de 2.000 versículos da Bíblia que fala que Deus cuida do órfão, defende a causa da viúva, cuida do pobre, do imigrante, do estrangeiro. O que é importante para Deus, de fato? Você precisa pensar nisso. O que toca o coração do Senhor? E terceiro, para a gente discernir o bom combate da vida, você tem que pensar além da herança que você quer deixar. Você tem que pensar no legado. Herança é o patrimônio, é tudo aquilo que a gente pega, que é material, que a gente, quem puder deixar para os seus filhos é muito bom. Mas o legado é aquilo que é imaterial, que é o exemplo, que é a inspiração, que é o testemunho. A sua vida inspira as futuras gerações, toca no coração delas. Você viveu de uma maneira, de uma forma que o seu tempo aqui na terra terminou, mas o seu testemunho de vida, a forma como você andou com Deus, como você serviu o Senhor, deixou um legado, uma inspiração, um exemplo, move as pessoas. Então, valorizar além disso, o que você vai deixar para os seus filhos? Como é que eles vão lembrar de você? Qual é a inspiração que você vai trazer para as pessoas? Inspirar, que as pessoas vão trazer para dentro, aquilo que você vai deixar dentro delas. Então, essa é a maneira para você julgar o bom combate. Vale a pena? Vale a pena? Né? Será que a gente nasceu só para sobreviver? Será que a gente é só isso? O que é importante para Deus? Será que Deus não nos mandou amar, servir e testemunhar do amor de Jesus para todas as pessoas? Será que Jesus não nos ensinou a vencer o ódio com amor? Será que a grande manifestação de Deus em Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, dando-nos para salvar, não é para dizer para mim, para você, que Ele amou esse mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, e nós somos colocados aqui como sal da terra e luz do mundo, e que quem é de Jesus vive e tenta viver em amor, em serviço, em bondade, generosidade, testemunho, em viver e parecer semelhantes a Jesus aqui nessa terra. O que é importante para Deus? Lá no juízo final de Mateus 25, 31 a 46, o que ele vai falar lá para as ovelhas? Ele fala o que para as ovelhas? Vai falar para as ovelhas: vocês militaram por esse político, você militou por aquele, você odiou aquele, você fez mal para aquele, você brigou com aquele. O que Jesus falou lá? Não, você amou o pequenino. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive nu, você me vestiu. Quando eu estive preso, você foi me visitar. Aqueles que as pessoas não veem, não dizem nada, não é nesses aí, aqueles que às vezes não valem nada, não é esses que o coração de Deus, não é isso que é importante para Deus, que o coração de Deus não está nisso? E o legado que você vai deixar? O que você vai deixar para as futuras gerações? Pense nisso, para as lutas que você vai entrar, as batalhas. Você vive só para combater, para lutar. Eu assisti um filme essa semana que entrou na Netflix, do Sérgio, a história do Sérgio Vieira de Mello, aquele diplomata da ONU que teve um papel importante, um herói brasileiro nacional, que foi um dos mais influentes na ONU.
teve um papel importante na independência e libertação do Timor-Leste. E depois lá em 2003 você vai ver o filme, desde a época lá a gente acompanhou a história dele, lá no Iraque, mas é interessante que ele foi um herói nacional e merece tudo isso, mas por conta do trabalho, por conta da sua carreira, problemas, ele mal conhecia os filhos dele, E é um negócio que ele quer corrigir isso, ele quer voltar, ele quer chegar uma hora para viver com os filhos, porque ele nem conhecia os filhos direito, mas infelizmente a vida foi ceifada, né? Você deve conhecer a história, e ele não teve essa chance. Então, às vezes, é um herói para o mundo, mas para os filhos é um desconhecido. Qual legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus próximos? O que você vai deixar para eles? Você quer que a sua vida seja apenas aquele traço lá no cemitério, na lápide, que tenha o dia do nascimento, o dia da morte no meio, apenas um traço? Nesse traço, o que você vai fazer? Como é que você vive para influenciar o mundo? Então, escolha bem os combates da sua vida. Escolha bem as lutas que você vai lutar. Escolha, veja o que vale a pena. A segunda frase do apóstolo Paulo é: completei a carreira. Completei a carreira, a missão que o Senhor me deu. E ele está fazendo uma metáfora com os Jogos Olímpicos, que era a corrida, né? Que Paulo cita várias vezes. A Olimpíada tem desde os tempos bíblicos, e Paulo usa muito metáforas esportivas. Quando ele diz a carreira, ele está falando aquela corrida, mas não é uma corrida de 100 metros, né? É a maratona. Eu completei a maratona. Muita gente começa a carreira, mas acaba o fôlego, porque ele pensa que é a corrida de 100 metros, mas a vida com Deus é uma maratona. Então, o apóstolo Paulo diz: eu comecei, eu completei, a minha carreira está chegando ao fim, eu estou chegando lá, eu persisti, eu não desisti. E para a gente completar a carreira, a primeira coisa que a gente precisa ter é o propósito. Tem uma frase daquele escritor americano, Mark Twain, que ele diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida, é o dia que você nasce. E o segundo é o dia que você descobre o porquê você nasceu. Esses são os 2 dias mais importantes da sua vida. O dia que você nasceu e o dia que você descobre por que eu nasci. É o dia que você descobre o propósito da sua vida, o propósito que você foi criado. E nós temos um propósito geral, que é adorar a Deus e glorificar. Mas Deus deu propósito específico para cada um dos seus filhos, através dos dons, habilidades, talentos, experiências, formação familiar. Tudo isso Deus nos compõe de uma maneira única, singular, e dá um propósito específico para as pessoas. E Paulo sabia, ele ouviu qual era o propósito dele. Em Atos capítulo 20, verso 23 e 24, ele diz assim: o Espírito Santo me avisa que em todas as cidades há prisões e sofrimentos que me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Eu nem considero a minha vida importante para mim, porque o que é importante é eu completar a corrida, a carreira, o ministério que o Senhor me deu. O Senhor me confiou esse ministério. Qual é? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse é o propósito. Eu sou uma testemunha do Evangelho da graça de Deus. Paulo foi como um missionário, um pregador que abriu igrejas. Você pode ser na sua profissão, no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no meio que você vive, através dos dons e talentos que Deus lhe deu, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus através de atos e palavras. Então o propósito,
Qual é o propósito que Deus me chamou? Eu estou cumprindo esse propósito. Foi isso que Deus me deu para fazer, é isso que o Senhor me chamou para fazer, é isso que me alegra. Isso é mais importante do que a minha vida. Isso é mais importante do que a minha vida. Esse é o propósito da minha vida. Completei a carreira. Segundo, dentro dessa carreira, além do propósito, você precisa de princípios, aos princípios de Deus dentro da carreira. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Está usando de novo a figura do esporte, da competição esportiva. Ele diz: o atleta, ele é vencedor se ele competir dentro das regras. E dentro dessas regras é que está incluído os princípios. Eu vou obedecer, eu vou testemunhar de Deus dentro de princípios estabelecidos pelo Senhor. Eu não fui chamado para desobedecer, transgredir, criar as minhas regras. Quantos pregadores, irmãos? E vocês podem até pensar neles aí, quantos pastores, pregadores começaram bem para testemunhar, pregar o evangelho com fidelidade, com simplicidade, com amor, e com o tempo eles começaram a ficar ricos, alguns ficaram milionários, e daí eles começaram a deixar de competir de acordo com as regras. Aí entrou pecados éticos, mentira, manipulação, distorção da palavra, comercialização do evangelho do Senhor Jesus. Eles abandonaram os princípios de Deus. Há muitos que começaram bem, mas se perderam no meio do caminho. Como diz o apóstolo Paulo, naufragaram na fé. Muitos começaram bem, mas não seguiram de acordo com as regras do evangelho. E aí muitos estão dando mau testemunho. Nos Estados Unidos há casos de pastores que começaram bem, foram presos. Por quê? Por causa de manipulação, desvio de dinheiro, porque quebrou os princípios, as regras. Essa carreira, você tem princípios. Olha, Deus estabeleceu, você vai fazer isso. Você não tem autoridade para fazer as regras. Você não tem autoridade para fazer do seu jeito. A gente compete de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Paulo completou a carreira com propósito, com princípios e, em terceiro lugar, com perseverança. Perseverança. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. De novo a metáfora esportiva, correr, você está no estádio, você está correndo, e você corre com perseverança, com persistência, a corrida que o Senhor nos deu, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para o alvo, correndo, não desistindo, mas insistindo. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles, a primeira maratona feminina, da Gabriela Anderson, que ela entrou no estádio, depois de 42 quilômetros, ela já está desidratada, ela está caminhando torta, o corpo dela tudo dói, tudo quer cair, quer parar, mas ela tem uma persistência enorme, e todo o estádio fica em pé para ver a chegada, e ninguém nem lembra quem ganhou aquela maratona, mas aquela mulher entrou para a história porque ela chegou arrastando-se, mas ela perseverou, e ela disse que ela sabia que ela não tinha mais idade para ir para a próxima Olimpíada, então ela falou: essa é a minha chance, eu não posso desistir, eu tenho que chegar. Tudo no corpo dela dizia para parar, mas ela perseverou. É isso que o apóstolo Paulo fala, é isso que Hebreus fala: perseverem em servir o Senhor. Todos os homens de Deus perseveraram no meio da luta, da privação, da provação, perseveraram. Abraão perseverou, Noé perseverou, Isaías perseverou olhando para o Senhor. Persevere. Complete aí, ó, você tem pregado, tem testemunhado, tem sido um crente fiel, às vezes não tem visto o resultado, não tem visto os frutos, mas você está perseverando, insistindo, não pare, não retroceda, não desista, não abandone, siga em frente e continue sendo fiel.
continue obedecendo, continue servindo a Deus com fidelidade e integridade, continue correndo, ainda que as coisas falem para você parar, o Senhor é maior na sua vida e Ele vai nos levar, Ele vai nos conduzir até aquela linha de chegada. Persevere, insista, continue obedecendo, servindo, adorando, glorificando, orando, buscando o Senhor, continue sendo fiel ao Senhor, como foi o Senhor Jesus fiel até a morte, e Deus o ressuscitou e lhe exaltou, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia. Perseverança, perseverança. Completei a carreira, eu fui até o fim, eu cheguei até o fim, agora chegou. Paulo passou todas as lutas, as provações, as perseguições, as ameaças de morte, todas elas. Nada fez aquele homem parar de pregar, parar de servir a Deus, parar de testemunhar, até na última hora ele foi firme ao Senhor. Permaneça firme, forte, porque o Senhor está conosco. Firme e forte, o texto que eu li semana passada, 1 Coríntios 15, da ressurreição. Portanto, meus irmãos, à luz da ressurreição e da eternidade, à luz da vinda de Jesus, sede fortes e firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Complete a carreira, vá em frente. Começar, muitos começam, mas vá em frente, complete a carreira com fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Terceira palavra que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé, a minha fé, como diz Pedro, que é o mais precioso que nós temos, vale mais do que o ouro e toda a riqueza dessa terra, é a nossa fé. Paulo diz: eu guardei a fé, a minha fé é a minha força, a minha fé me sustentou, a certeza que Deus está comigo, a certeza que o Senhor é comigo, a minha fé só cresceu, só foi aperfeiçoada, purificada, provada, amadurecida, e agora ela vai ser glorificada na hora da morte, que eu vou entrar na glorificação. Então guarde a fé, guarde a fé. Quantas pessoas esfriam na fé? Quantas pessoas estão esfriando na fé porque não estão indo ao templo? Quantas pessoas esfriam na fé no meio dessas circunstâncias adversas? A pessoa começa a duvidar, titubear. Quando Pedro foi chamado por Jesus para andar sobre as águas, ele deixou de olhar para Jesus e afundou. E quando estava afundando, ele gritou: salva-me, Jesus. Jesus salvou. Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Às vezes é assim, a gente deixa de olhar para Jesus e olha para a força do vento, repara na força do vento e afunda. A gente começa a reparar para esse mundo, para essa pandemia, para essa crise toda, a fé começa a esfriar, a naufragar, você começa a duvidar, você começa a ficar com medo. Então você precisa fortalecer a fé. Você precisa alimentar sua comunhão com Deus, você precisa buscar mais intimidade com Deus, você precisa se agarrar nas promessas do Senhor, encher o seu coração e a sua mente de louvores, ficar firme no Evangelho, nas promessas gloriosas, porque o céu e a terra vai passar, essas coisas todas passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus diz: vai passar, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus, apegado na palavra. Então a palavra, você tem tempo para orar, para ler, para meditar, aproveite o tempo para conhecer a Deus, para se entregar a Deus, para ter tempo de comunhão com o Senhor. Guarde a fé, fortaleça a sua fé. Paulo diz assim em 1 Timóteo 1, Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé.
Muitos rejeitaram a fé, a boa consciência e naufragaram. Na parábola do semeador, diz que de 4 lugares que foi semeado, apenas um caiu em boa terra, porque às vezes as preocupações dessa vida, as ambições dessa vida, os prazeres dessa vida, as perturbações e provações dessa vida sufocam e a semente da palavra não frutifica. Paulo diz, mantenha a boa fé, mantenha a fé e a boa consciência. Não entre nesse esquema aí, não dê lugar para esses que rejeitam a fé, que naufragaram. Guarde a fé, porque ela é mais preciosa do que ouro puro. Alimente o seu coração. Pense bem, quantas vezes você se alimenta durante o dia? Quantas vezes você cuida bem do seu corpo, alimenta o seu corpo? E a sua fé? Como é que você tem alimentado a sua fé? Você tem tido tempo para orar, para buscar a Deus, para ler a palavra, para adorar o Senhor, para meditar nas Escrituras, para fazer um estudo bíblico, pegar aí um caderno, um seu celular, escrever, anotar, meditar, ouvir a voz de Deus falando com você. Deus é vivo, Deus fala conosco. Presta atenção, o que Deus está falando comigo? Nesse tempo que nós estamos vivendo aí de crise, é o tempo para a gente ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando. Qual é a reorientação? Qual é a revisão? Qual é a reflexão? O que eu preciso? Onde é que eu estou errando? Quais são os meus erros? O que Deus está me corrigindo? O que Deus está me convidando? Como é que eu vou ouvir? Então você precisa dar ouvidos a Deus, alimentar a sua alma, fortalecer a sua fé, guardar para que a sua fé conduza a sua vida inteira, alimentar o seu espírito na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Não deixe a sua fé naufragar, enfraquecer, esfriar. Acenda a chama, todo dia acenda a chama, fale palavras de fé, fale a palavra de Deus, profetize as promessas de Deus para você, para sua família, se apegue às promessas do Senhor, agarre-se a elas. As promessas de Deus são nosso alimento e não há nenhuma situação da nossa vida que não há uma promessa específica de Deus para o Senhor. Então cuide, alimente a sua fé. Paulo chega, depois de perseguição, naufrágio, privação, ameaças de morte, apedrejamento, chicotada, todo tipo, Paulo diz: guardei a fé, guardei a fidelidade, fui fiel ao Senhor, andei com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer outra canção aqui para você, caminhando para a nossa conclusão, para o nosso encerramento, uma linda canção que o meu irmão me sugeriu um tempo atrás. E eu, de fato, guardei essa canção no meu coração. E eu vou ler para você essa letra do Stênio Márcios, e chama Senhor do Tempo. E ele faz uma oração a Deus nos 3 tempos da sua vida, em relação ao Senhor Jesus. É muito interessante porque Deus habita no eterno agora. Então Deus está sempre no eterno agora. Nós estamos nessa sequência, mas essa canção faz muito sentido. Então a música diz assim: Mestre, me veja menino, deixa-me correr com os teus pequeninos. Mestre, de rosto amigável, de sorriso largo, de sereno olhar, eu fui a ti criança e me recebeste de braços abertos. Que estranha distância agora, Senhor, lembra do menino que eu fui outrora. Mestre, lembro que eu buscava e me derramava, choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava minhas orações. Jovem, busquei a ti, o refúgio certo para o moço aflito. Que estranha distância agora, Senhor. Que estranha distância agora, Senhor. Lembra do rapaz que eu fui outrora. Vou ler de novo. Mestre, lembro que eu buscava e me derramava,
choro adolescente. Lembro daquele caderno onde eu anotava minhas orações. Jovem, busquei a ti, o refúgio certo, para um moço aflito. Que estranha distância agora. Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora. E a última estrofe. Mestre, estou bem mais velho, e o amor que eu tinha, onde foi parar? Mestre, fala a esse homem, que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Mestre, estou bem mais velho, e o amor que eu tinha, onde foi parar? Mestre, fala a esse homem, que se emocione, vá recomeçar. Faz-me correr e assim retornar ligeiro ao primeiro amor. Deixa-me ver novamente o meu nome escrito nas santas mãos do Senhor do tempo. Lembra da sua adolescência, da sua juventude, lembra de como você foi até o Senhor e hoje, que estranha distância a gente vive. Paulo conclui o texto de 2 Timóteo 4,8, eu quero terminar com esse versículo. Paulo diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da justiça está guardada para todos nós, e nós amamos a vinda do Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, nós queremos te encontrar, nós queremos experimentar a tua presença. Eu convido você para refletir, para rever sua vida, para repensar sua vida, para orar comigo nessa hora, colocar diante do Senhor essa oração da música do Senhor do tempo. Senhor, faz-me retornar ligeiro ao primeiro amor, aquela comunhão mais íntima, aquela emoção mais pura, aquela consagração sincera e ingênua. Senhor, me ajude a viver essa comunhão intensa contigo, a refletir na minha vida. O tempo está passando, os anos estão passando, a gente está envelhecendo, e quanto a gente tem se dedicado a conhecer a Deus, a experimentar o Senhor, a provar da sua intimidade, da sua graça, experimentar o seu poder, a viver uma vida que vale a pena, uma vida de propósito, para quando chegar no final da vida a gente possa dizer como o apóstolo Paulo, como a gente viveu, como foi a nossa vida, que a nossa vida valeu a pena, que nós completamos com fidelidade a carreira e a coroa da justiça nos está guardada. Vamos orar, coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora, feche os seus olhos, ore ao Senhor Jesus nesse instante. Peça para o Espírito Santo te guiar, te iluminar. Peça para o Espírito Santo falar com você através dessa reflexão na sua vida, de maneira geral. Vamos orar. Ore aí com a sua família, sua esposa, seu marido. Coloque diante de Deus, nós vamos orar ao Senhor nessa hora. Senhor, que esta palavra do Senhor venha nos trazer uma reflexão profunda, uma revisão na nossa vida. Que o Espírito Santo nos conduza, nos direcione, fale ao nosso coração, nos corrija, venha nos corrigir, venha gerar um conserto, venha gerar uma mudança em todos nós. Que o Senhor nos ajude a discernir quais são as lutas que nós devemos lutar, quais são as batalhas que nós devemos batalhar. Não nos deixes entrar em lutas que não são boas, em os combates que não são bons, não são os que o Senhor desejou para nós. Nos capacita, Senhor, a perseverarmos na carreira, na missão que o Senhor nos deu. Que nós possamos seguir correndo com fidelidade e nos ajude a guardar a fé que o Senhor colocou em nosso coração.
Nos ajude, Senhor, a viver em santidade, em amor, como nós vimos nessa canção, que a gente possa viver o primeiro amor, aquela paixão ao Senhor, aquele amor ao Senhor, que o Senhor nos ajude a viver bem, a vida que vale a pena, a vida abundante, a vida que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos redirecione, que nesse tempo de confinamento a gente possa sair mais cheios do amor, cheios da graça, mas cheios de fé, cheios de alegria, cheios do poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos faça aproveitar a vida da melhor maneira e vivemos uma vida que vale a pena aos teus olhos, em nome de Jesus. Dá-nos a direção, fala conosco, Espírito Santo, aplica essa palavra em nossas vidas, que nós possamos rever, que a gente possa mudar aquilo que precisa mudar, que a gente possa ser transformado, que a gente possa viver melhor na tua gloriosa presença. Guia-nos, guarda-nos, direciona-nos e, ó Deus, dá-nos aquele amor que a gente tinha do primeiro amor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra do Senhor fique guardada no seu coração, na sua vida, na sua família. Que Deus te abençoe. Hoje às 19 horas a gente se encontra de novo com louvor, com a palavra, 19 horas. Compartilhe a palavra de Deus, convide outras pessoas para assistir às nossas transmissões. Se você sabe de alguém que não está acompanhando aí, entre em contato. Se você sabe de alguém que está precisando de oração, de apoio, de uma ligação, entre em contato comigo, mande aí. Se você sabe de alguém que está precisando, nós vamos entrar em contato, nós vamos orar pelas pessoas que estão precisando, tá bom? Deus abençoe você. Às 19 horas nós estamos aqui de novo pela página da igreja. Se você tem algum pedido de oração, alguma necessidade, fale conosco, envie. Se você é da Igreja Maranata e ainda não faz parte do grupo no WhatsApp, envie o seu celular. Lá nós temos as informações, nós compartilhamos os links, as mensagens. Então por lá você fica mais conectado com a nossa igreja nesse tempo aí que não podemos ir no templo. Então, se você ainda não faz parte do grupo lá do WhatsApp, envie para mim o seu número, nós vamos incluir você, tá bom? Deus abençoe, muito bom ter vocês aí, os irmãos acompanhando, os irmãos aí conosco, muito bom reencontrar, saudades de todos ali, de todos os irmãos que estão dando ali, especialmente ali o Wesley, um abraço Wesley, saudade de você, a Andréia, que está sempre compartilhando, todos os outros irmãos aí, nós estamos juntos, ligados aqui no Senhor Jesus, aqui de mãos dadas com a minha mulher, nós estamos unidos como um corpo, na mesma fé, no mesmo espírito, como eu estou aqui ligado com a Cláudia, unidos, nós estamos unidos no mesmo Deus, no mesmo espírito, no mesmo propósito e na mesma graça do Senhor Jesus. Saudades de todos, mas breve nós vamos nos reencontrar e nós vamos nos reencontrar melhores, irmãos, mais crentes, mais purificados, mais consagrados, mais cheios do amor de Deus no nosso coração, cada vez mais, tá bom? Vamos encerrar esse momento orando e dando a bênção apostólica. Ore, se tem alguém aí da sua família com você, ore com ela, abençoe a vida dela e juntos aqui nós oramos. Senhor, espiritualmente ligados com os nossos irmãos, como eu estou aqui ligado com a Cláudia, nós estamos ligados no mesmo espírito, na mesma fé. E nesse mesmo espírito eu abençoo os meus irmãos, abençoo as famílias, os lares, com a presença gloriosa de Jesus. Que cada lar aqui receba a visita de Jesus, o amor de Jesus, a paz de Deus, a proteção de Deus. Que cada um aqui seja coberto com a bênção de Deus. E que o coração dos meus irmãos e irmãs sejam livres de todo pânico. E que a fé, a confiança inabalável domine os nossos sentimentos e pensamentos. Que a nossa fé cresça, se fortaleça, que a gente prove da tua intimidade cada dia mais.
Eu abençoo os meus irmãos, abençoo as famílias, os lares, as casas, no poderoso, no glorioso nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, a comunhão e a presença do Santo Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, Deus os guarde, Deus os proteja, que Deus os conduza e até a noite, às 19 horas, a gente se encontra de novo aqui. Um grande abraço para todos vocês, saudades de todos. Fiquem na paz.